A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma pré-aula da Escola Dominical. Estamos na lição de número 8, na classe do Jardim de Infância, na lição da CPAD. Meu nome é Sabrina Costa, eu sou professora aqui na Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina e nós vamos aprender um pouquinho mais juntos sobre a Palavra de Deus nessa lição, que tem por título O Amigo que Traiu Jesus. Os objetivos da lição são aprender que um verdadeiro amigo de Jesus não ouve o inimigo para fazer coisas erradas. Saber que Jesus nos ensina a perdoar e nos perdoou pagando pelos nossos pecados na cruz. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a traição de Judas, né? E o amigo que traiu Jesus. E é uma lição que a gente tem que trazer para as nossas vidas, porque um amigo de verdade não trai o outro. Então nós temos que trabalhar essa questão da verdade com as crianças, da fidelidade e de não darmos ouvidos tanto às pessoas que estão fazendo coisas erradas, como para o inimigo das nossas almas, Satanás, que está sempre colocando coisas no nosso coração, no nosso caminho, para que a gente se desvie do caminho do Senhor. Então, vamos usar as nossas didáticas para fazer isso com as crianças. E para começar, eu trouxe para vocês uma historinha do livro Cada História, um Tesouro, da Cristina Marques. Esse livro é uma bênção. A irmã Cristina é uma bênção também, ela que é de Blumenau. E esse livro é muito valioso mesmo. Cada historinha tem várias histórias, tem 9 histórias. E elas contam uma verdade sobre o caráter de crianças. É uma história para crianças e eu amei quando comprei isso para minha filha. Você pode adquirir, mas eu vou estar fazendo escaneando a historinha que eu vou contar para que vocês possam contar na sala de vocês. Começar a escola com uma temática diferente, começar ela diferente, né? Geralmente, eu particularmente começo com oração, faço toda a rotina, mas dessa vez eu acho legal começar com uma historinha para que eles comecem a entrar no clima. Essa história de amizade, O Amigo é para Sempre, é o nome da história. E é a história de 3 meninos que gostavam muito de jogar futebol. E eles um dia, quando eles estavam jogando futebol, 2 meninos eram muito amigos, assim, né? E ele estava jogando futebol e um deles quebrou a janela da vizinha com a bola. E daí ficou aquela coisa, né? O que a gente faz agora? Nesse ponto da história, você depois vai ler a história que eu vou escanear para você, você vai ver como é que é uma história legal, uma história bem curtinha. Nesse ponto da história você pode frisar para as crianças, e agora? O que vocês iam fazer? Ninguém viu, só os 3 amigos sabiam, eles podiam guardar um segredo. Nessa hora, a gente fica pensando muitas coisas, né? Ai, se meu pai saber, ele vai brigar comigo, daí o meu pai vai me deixar de castigo, e se eu não contar nada, nada vai me acontecer. O que vocês iriam fazer? O que a gente faz nessas horas? E a história traz que eles resolveram conversar com a vizinha, que é a dona da casa, e falar que realmente eles fizeram aquilo, que eles optaram pela verdade. E nenhum dos amigos deixou o amigo que fez isso, né? No caso, acho que foi o Pedro, ele não ficou sozinho. Os outros 2 que estavam jogando futebol com eles também ficou junto com eles, porque eles estavam jogando todos juntos. Não foi só uma pessoa que bateu a bola e quebrou. Todo mundo estava jogando futebol e só os 3 ficaram juntos. Então, é uma lição para as nossas crianças, né? Daí você trabalha essa parte antes, né? Antes do final da história, trabalha essa partezinha assim de o que será que a gente faz? Ah, vamos abandonar ele, né? Vamos deixar ele aí porque ele que fez mesmo, não tem problema. Isso tudo são coisinhas que o inimigo vem colocando falando nos nossos ouvidos. Isso tudo faz parte de uma coisa chamada tentação. São as coisas que vêm de fora que tentam fazer com que a gente, que é servo de Deus, que está no caminho do Senhor, caia em pecado, ou que a gente vá para o lado errado do caminho. E isso a gente não pode deixar acontecer. E é isso que a gente vai tratar na nossa escola
nesse domingo, certo? Depois que você terminar isso, você faz a sua dinâmica de rotina e daí você começa com uma brincadeira. Essa brincadeira de um balão, você vai dar um balão para cada criança. Depois que você contou essa história, elas têm que refletir um pouquinho, tá? Então, essa brincadeira é para ver se elas refletiram nisso. Dá um balão para cada um e esse balão é como se fosse um presente muito valioso. E dá um palito de dente para cada uma. Daí você vai falar assim, ó, crianças, vocês têm que cuidar muito bem do seu balão. Não deixar ninguém estourar o seu balão. Mas você tem que estourar algum balão, mas não pode ser o seu. Fale assim para elas. Elas vão entender que elas têm que estourar o balão do outro. Só que daí, o objetivo é que elas pensem que, como isso é valioso para elas, é valioso para o amigo também. Então, elas não deveriam ter que estourar o balão do outro. Elas não podem ser influenciadas. É claro que durante a brincadeira elas vão estourar, porque a criança tem essa coisa de querer ser melhor que o outro, né? Essa coisa de querer ganhar, né? As atividades e tudo mais. Então, depois que tudo acabar, provavelmente todo mundo vai ter o balão estourado, daí você entra no versículo. Daí você fala, poxa, o que vocês fizeram com o balão dos outros? Ah, a gente estourou. Por quê? Ah, a prof disse que era para estourar. Mas a prof estava certa? Daí você faz eles começarem a pensar. Eu estava certa em fazer isso? Eu não falei que era uma coisa muito valiosa? Era valioso para você, era valioso para todo mundo. Para cada um era valioso. Será que a gente pode fazer isso com as coisas dos outros? Brigar, assim, estourar uma coisa valiosa do outro, quebrar ou puxar ou ficar para você? Será que a gente pode fazer isso? É certo? Daí com certeza eles vão falar, não é certo. Então, a prof estava certa ou estava errada falando isso para vocês? Daí eles vão começar a pensar, estava errada. Se eu estava errada, por que vocês fizeram? E daí vocês vão trabalhando isso. Por que vocês fizeram? Ah, porque vocês ouviram a professora e vocês acharam que isso poderia acontecer. Mas vocês não podem deixar se influenciar pelas coisas que a gente escuta. É que nem quando a gente está na escola e mente junto com um amigo porque o amigo está mentindo, e cola na prova porque os outros estão colando, e fala um palavrão porque os outros estão falando, porque você está ouvindo as pessoas e não está lembrando que essas coisas entristecem o coração de Deus. E isso é uma forma de tentação e é o caminho que nós não podemos trilhar, no caminho do pecado, no caminho errado. Então você traz essa dinâmica para o versículo, que é: não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Então eu fiz como estava na lição, né, com os encaixes. Você vai fazer algumas palavras fora e elas, né, eu fiz o círculo, né, o risquinho delas, e as crianças mesmo vão encaixar. Você coloca uma fita atrás e essa é a parte de decorar, né, de decorar. Elas vão encaixando conforme vão lendo e vão fazendo essa parte de encaixe. Você retira e faz as outras repetirem várias vezes, né, várias palavras. Então, vocês vão repetindo, desencaixando e encaixando, dando oportunidade para todas as crianças para fazer isso. E você, como você já estava falando sobre a parte da dinâmica, tudo, vai se encaixar perfeitamente aqui. Por quê? Porque a gente está falando para Deus, para Ele nos ajudar e nos livrar do mal, livrar daquilo que está fazendo mal, para a gente não cair em tentação, para a gente não cair nesse caminho errado. Então, a gente precisa de Jesus para que a gente não corra perigo de ouvir as coisas que o diabo fala, que Satanás fala, coloca na nossa frente, que a gente não tenha o perigo de cair nas ciladas que Satanás coloca na nossa frente. E a gente vai ouvir a história agora de uma pessoa que caiu nessa armadilha de Satanás. E era um amigo muito próximo de Jesus. Daí você entra na lição. Na história da lição, certo? Nessa história, então, eu trouxe para vocês um cenário que eu já tinha trazido aqui, eu já trouxe em outras lições. Foi numa lição que eu dei sobre Abraão, se não me engano. Então, assim, esse cenário é assim. É uma caixa que eu cortei ela, daí eu fiz ela
em duas partes, tá vendo? Ó, a primeira parte, ela fica assim. E dá pra você fazer a parte do dia e a parte da noite. Então, não sei se vocês estão vendo direitinho, ó, a parte do dia e a parte da noite. Você consegue fazer bem certinho para as crianças entenderem, porque a gente vai contar a história de Judas e vai ter a parte que ele traiu. Então, tem que ter a parte da noite no jardim, certo? Eu trouxe essas duas partes. E também os bonequinhos, não vai ser bonequinho. Eu trouxe aqui, ó, esses copinhos, que esses copinhos são aqueles copinhos que você faz docinho, né? Eu tenho vários deles, daí eu já uso em algumas histórias que eu conto. Daí eu trouxe, eles vão representar os discípulos, os apóstolos. Esse aqui eu fiz com uma fitinha para ele representar Jesus. Como eu não tinha fitinha vermelha, como a roupa de Jesus sempre é branca e vermelha, né? Como eu não tinha fitinha vermelha, eu coloquei uma fitinha laranja. Esses aqui que tem o peixinho vão representar os apóstolos, os discípulos de Jesus. Esses aqui com a espada vai ser os soldados. Esses aqui que tem esse chapeuzinho de sacerdote vão ser aqueles que pagaram Judas para ele trair a Jesus. Então, assim, são copinhos, normal você vai contar a história com eles. É bom que eles têm bastante, daí dá bastante volume, né? Para fazer bastante personagens com um só. É claro que eu trouxe assim, ó, com um adesivo, mas você pode fazer alguma coisa mais bonitinha com EVA, tudo. Vocês têm muito mais criatividade do que eu, com certeza, nessa parte. Então, depois lá no nosso Face eu vou ver vocês colocando lá todas as ideias legais que vocês tiverem. Daí, e no Judas, vocês fazem alguma coisa para diferenciar também, para as crianças saberem quem é. Você conta aqui sobre os amigos de Jesus, que eram 12 amigos, e contam sobre Judas, que Judas começou a entrar inveja no coração dele, a entrar ciúme de Jesus, e daí ele começou a alimentar esse ciúme, essa inveja, e nisso o nosso inimigo começou a colocar ideias na sua cabeça de que Jesus não era o Filho de Deus, de que ele não devia estar ali, que ele merecia mais, que ele merecia dinheiro, que ele merecia ganhar muito, que ele merecia muito mais do que Jesus estava dando para ele. E que quem sabe, né, o diabo não colocava assim na cabeça dele, mas será que quando ele for rei ele vai se lembrar de você? Talvez não. E daí você começa a fazer tudo isso e lembrar as crianças de que essas coisas que começam a cair na nossa vida começam aos pouquinhos, né? Quando a gente começa a fazer, a ter esses sentimentos, elas começam aos pouquinhos, uma inveja aqui, um ciúmezinho ali, uma cobiça de alguma coisa ali, aquele lá tem um sapato melhor que o meu, aquela menina ali tem uma boneca melhor que a minha. Isso tudo começa a colocar coisinhas no coração. E essas coisinhas, se a gente não cuidar, vai virando coisas muito maiores, muito grandes. E nessa parte, a gente pode fazer essa dinâmica aqui que eu encontrei num site que foi bem bacana. Deixa eu só tirar as coisas daqui para vocês verem. Que fala sobre a tentação. Você vai fazer assim, você vai pegar 3 pratos, colocar um copo de água em cima de cada um, tá? Assim. Em um deles você vai colocar um copo com vinagre. Acho que vocês estão vendo aí, né? Ó. Você vai colocar vinagre e água, tá? E um potinho com tentação. Essa tentação é bicarbonato de sódio. Então você vai falar assim para as crianças que quando a gente sente inveja, quando a gente tem essas coisas no nosso coração, as tentações começam a entrar. E você pode falar sobre coisas que elas sentem, né? Como eu falei, um tênis, uma boneca nova de outra amiga, que ela fica se sentindo mal. Ou quando alguém entra com uma roupa nova que ela gostou muito, né? Ou um menino, né? Que eles se sentem com vontade de ter aquilo, começa a criar inveja no coração. Daí aqui eu coloquei o bicarbonato dentro da colher. E antes eu tinha pingado um pouquinho de corante. Daí você vai colocar na água e ele vai transformar, né? Daí o nosso coração começa a encher dessas coisas, começa a ficar muito cheio
de contenda, de intriga, de inveja. E essas coisas não agradam a Deus. Quando a gente não tem Jesus no coração, essas coisas vão entrando e a gente vai acumulando, fica lá dentro do coração e não sai mais. Daí, de repente, acontece que a gente fica muito mal, com ciúme do amigo. E isso vai fervendo, fervendo, fervendo e transborda o nosso coração com coisas ruins, com coisas que não são de Deus. Essas coisas a gente não deve ter no nosso coração, porque quando a gente tem Jesus no coração, essas coisas têm que ser tiradas do nosso coração. Jesus não entra num coração, ou não fica num coração que tem todas essas coisas. E essas coisas eram o que tinha no coração de Judas. Por isso que Judas traiu Jesus. Por isso que ele não ficou sendo um amigo fiel a Jesus. E nós também, nós temos esse perigo na nossa vida. Porque as tentações sempre estão à nossa porta, batendo no nosso coração. Mas quando a gente tem Jesus, daí você traz o terceiro pratinho, que esse pratinho não tem nada, tá? Daí quando você tem Jesus, olha só, essas coisas até vêm no nosso coração, porque a gente é humano, né? Mas elas não ficam, ó, não ferve, não muda de cor, elas não ficam no nosso coração. Jesus vai tirando, vai limpando, e a gente vai ficando cada vez mais com Jesus. Então a gente não tem que dar ouvidos para as tentações, não tem que dar ouvidos para os amigos. A gente tem que fazer aquilo que é correto. E como que a gente vai aprender o que é correto? Com a Bíblia, com a palavra do Senhor, vindo na escola dominical, fazendo todas as dinâmicas, vindo na igreja, né, participando das coisas do Senhor, sendo cada vez mais pertinho de Deus, sendo amigos de Deus de verdade. A gente tem que andar com Deus. Judas estava andando com Deus, mas ele começou a ter tudo isso e não deu mais ouvidos a Jesus. Por isso que ele traiu Jesus. E daí, na parte do trair, vocês passam para o cenário que é de noite, e daí trazem os sacerdotes dando dinheiro para Judas, o Judas indo lá beijando o rosto de Jesus. Jesus ficou muito triste, e daí os soldados vindo pegar Jesus para levar Jesus para ser crucificado. E depois de tudo isso, de você contar a história, daí vocês perguntam para as crianças assim: crianças, vocês perdoariam um amigo que traiu vocês? Daí elas vão falar várias coisas, né? Talvez falaram que nunca perdoariam e tal. E a gente é muito errado mesmo, porque eu não sei se eu perdoaria também. Mas a gente tem que mostrar para as crianças que a gente pode perdoar assim como Jesus perdoou. Porque Jesus perdoa todos os nossos pecados. E ele perdoou também Judas. Só que o problema foi que Judas não se perdoou. Então a gente precisa praticar o perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E daí, para a dinâmica do perdão, você traz assim, uma pedra grande e uma pequenininha e um copo com água. E daí você mostra para as crianças: olha só, esse aqui é o meu pecado e esse aqui é o pecado do Joãozinho, tá? O meu pecado é maior e o dele é menor, vocês estão vendo? Olha só. E olha só agora. Qual que fez mais barulho? O do Joãozinho. Qual que fez mais água, soltou mais água do copo? O do Joãozinho. Mas os dois estão aonde? Lá no fundo do copo. Não é verdade? Sim, os dois estão no mesmo lugar. Estão em lugares diferentes? Eram pecados diferentes, mas estão em lugares diferentes? Não. Para Deus é assim. Os pecados são iguais e Deus joga eles no mar do esquecimento. Quando a gente pede perdão, Deus perdoa. E quando a gente não pede perdão de coração e não faz mais, Deus sempre perdoa. E Ele joga lá no mesmo lugar todos os pecados. Não tem pecado maior, não tem pecado menor. Todos ficam no mesmo lugar. Por isso que Deus é maravilhoso e por isso que nós também devemos fazer isso. Não temos que falar assim: ah não, esse ali pecou mais do que o outro. Ah não, esse ali magoou muito meu coração, esse ali nem tanto, então eu vou perdoar mais ele. Não, a gente precisa perdoar igual,
como Jesus faz com a gente, como Jesus fez com Judas. Jesus perdoou Judas. O problema é que ele não se perdoou. Então essa é a dinâmica do perdão. E é muito... fala no nosso coração, né, irmãos? Porque a gente fica o tempo todo pensando nas coisas como humanos. A gente tem que começar a pensar mais como Deus pensaria. Amém? Então lá no PDF eu vou deixar para vocês uma última dinâmica, uma última brincadeira, que é uma brincadeira de cartas. Eu não fiz porque eu realmente esqueci de preparar isso. Vocês me perdoem, mas eu esqueci de preparar. Eu estava preparando tudo, pensei, que legal, preparei tudo, ficou legal, ficou 10. Esqueci. O jogo de cartas. Mas é assim, o jogo de cartas, uma pilha de cartas é tentação e a outra pilha de cartas é ajuda. Então, você vai brincar com as crianças, você vai colocar ou figuras ou as palavras tentação, tipo mentira, colar na prova, enganar o pai e a mãe, desobedecer, tentar fazer uma brincadeira ruim com algum amigo, praticar bullying. Tudo isso são tentações que eles têm durante o dia a dia deles, né? E daí você vai colocar ajuda, ler a Bíblia, conversar com a professora da escola dominical, falar com o papai ou com a mamãe, orar, pedir perdão a Deus. E daí o que você vai fazer? Você vai tirar uma carta da tentação, mostrar para eles, mostrar para um aluno. Você tem 10 alunos, faz 10 cartas de tentação e 10 cartas de ajuda. Chama um aluno, o Davi, por exemplo. Chama o Davi. O Davi pegou a mentira, isso aqui é uma tentação. Porque quando acontece alguma coisa, você quer mentir. Mas qual é a ajuda que você tem que ter para você não mentir? Daí ele vai relacionar a carta ajuda com a carta da tentação. E a carta ajuda vai anular a tentação. Então é uma brincadeirinha que você pode fazer. Você pode colar eles no quadro e colocar a ajuda do lado. E a ajuda vai acabar com a carta da tentação. Ou então até fazer aquela brincadeira que eles batem assim, né, nos montinhos e vira. E daí eles têm que colocar a ajuda em cima daquela tentação para poder a tentação ser anulada. É uma brincadeira simples que você pode fazer com eles para eles realmente entenderem que eles precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente tem muitas pedras no nosso caminho, muitas ciladas de Satanás. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, se apegar em Cristo, se apegar na palavra do Senhor, para que a gente se fortaleça, para que a gente enxergue as ciladas de Satanás. Isso é ter discernimento do Senhor. Discernimento de Deus, para que a gente enxergue essas coisas e não caia como Judas caiu. Judas era amigo de Deus, estava próximo de Jesus, mas mesmo assim ele caiu. E nós não podemos cair. Amém? Que vocês tenham uma ótima semana. Não esqueça de dar uma olhadinha no PDF. Essa semana eu quero entregar ele bem cedo para vocês, tá bom? Na segunda-feira já. Que o Senhor possa abençoar, que vocês possam se preparar, orar. Ore por seus alunos, orem por nós professores, orem por seus alunos, pela sua classe, para que eles possam entender que ninguém está livre das tentações, mas que a gente em Cristo pode vencer elas. Em nome de Jesus. Amém? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e uma ótima semana.